seria menos sujeito a criar limitações pessoais. Por conta dessa segurança que dava o saber de onde veio. É claro. Porque vocês se perguntam, de onde que eu vim? Vocês veio do pai e da mãe. O pai e da mãe veio de quem? Aí veio do avô. O avô veio de quem? Parou. Não se sabe mais. Se perdeu. O sobrenome de vocês se perdeu. Não existe mais a força que tinha antigamente, lá para trás, no sobrenome. E você pode ver. Antigamente não tinha esse negócio de nada de livre-arbítrio. Não tinha. Se foi, começou já a ser transformado. Bom, deixa eu ficar quieto. Por falar em ficar quieto, como é que foi a última reunião lá embaixo? Agora estamos estáticos. Cada um no seu curso. Isso significa que alguma coisa estava acontecendo no planeta Terra. Nossa. Bom, espero que seja uma coisa muito boa. Tomara. Baseado nos nossos comportamentos, é de se esperar, seu Sérgio. Então, vai voltando aqui então. Qual que é a história então? Porque a gente vê, sobretudo no Espiritismo, que o Espírito foi criado simples e ignorante e foi posto para ele várias casas, várias moradas na casa do Pai, como os níveis escolares que temos aqui na Terra, para ele ir o espírito da Terra, você está falando que é ignorante, né? Ou é todo espírito? Não estou entendendo. Eu estou dizendo que quando Deus cria um espírito, ele cria simples, ignorante no sentido de sem informação. E aí ele vai ganhando informação conforme as experiências dele em cada planeta. É assim, não é? Eu não sei quando você tirou isso, mas tá bom. Vamos falar com você. Esse grupo aí acontece isso. Então tem grupos de espíritos ignorantes, como você disse. Isso existe. Tá? Existe sim esse grupo, mas não é todos, né? Quer dizer, Deus só tem capacidade de criar espírito ignorante, mas vai ser. Não é ignorante. Puta que pariu. Mas, seu Sete, não é ignorante, é sem informação. Pior ele... ainda. Pior? Pior ainda. Eita. Quer dizer, Deus só tem capacidade de criar um espírito ignorante, sem informação, sem conhecimento. Então a gente tem que aceitar a ideia que existia uma queda, em certo momento, que a gente se separou de Deus. A queda do homem, e é por isso que nós, porque tem tanto planeta melhor, e no entanto a gente está aqui, tem um motivo. E se eu dissesse para você que essa queda não foi uma queda? E se eu dissesse para você que um grupo vamos colocar um grupo de espíritos para você entender, liderado por um espírito maior, decidiu fazer uma história diferente para o planeta Terra. Para o planeta Terra. E aí o outro grupo falou, não pode. Vai ter que ser assim. Porque somos a maioria, estamos na conexão de Deus. Então esse grupo, que tinha uma verdade implantada, que queria fazer algo diferente do planeta Terra, teve que viver numa quarentena, digamos assim. Aí veio essa história da queda, que o Lúcifer é onde caiu, todas essas coisas lá que vocês sempre inventaram. Surgiu esses dois exércitos, digamos assim. Uma vez a gente estava conversando, o senhor falou, eu não vou falar do Lúcifer agora, eu vou falar numa outra oportunidade. E aí, pera aí. Vai lá. E aí, para você entender, respondendo a sua pergunta. Sim, senhor. Existe um grupo de espíritos, como você disse, que não tem consciência nenhuma, que precisa evoluir. Mas existem forças criadas, incriadas também por esse Deus, que trazem todo esse sistema aí, em qual vocês não concebem, porque é algo infinito. Então, sabe, imagina que nem eu falei para você imaginar os degraus. Os degraus, cada degrau faz parte
de um grupo espiritual evoluído ou não evoluído, criado ou não incriado. Então você não pode limitar, você está limitando muito se Deus. Claro, realmente. E se Deus só sabe fazer algo assim, não sabe fazer macarronada. Que isso. Então, pelo que o senhor está dizendo, existem vários sistemas dos quais muito poucos são os números que conhecemos. É claro. É claro. Então, se alguém fala, olha, esse sistema é assim, constrói toda uma explicação em torno daquilo, não podemos dizer que aquilo esteja errado, porque pode mesmo existir uma forma de funcionar daquele jeito. Sim. Tá. Também não é também da forma que foi falado, porque eu sempre falei que vocês definem em letras sobre o que está lá em cima, o que está embaixo, é algo bem pequeno, né? Minúsculo. Então tá, a nossa capacidade de traduzir para a nossa forma de interpretar as coisas, se comunicar aquilo que está lá em cima é minúscula. Entendi. Então, por mais verdades que possamos acumular, teremos apenas uma pequenina... vocês vão ter que reencarnar de novo. Muitas vezes. O senhor fala reencarnar de novo, só que quando eu reencarno de novo, eu me insiro no condicionamento cultural do local onde eu nasci. E isso não é um empecilho para eu ter a capacidade de ver um pouquinho mais dessa foto, dessa imagem de Deus? Mas aí você vai achar, você já está limitando, você acha que vai reencarnar do jeito que está. Entendi. Nunca é do jeito que está. Tá bom. Você sempre vem albergado de uma força ancestral para se colocar dentro de um local que precisa da sua força. Entende? Entendi. Precisa do seu conhecimento e tudo mais. Tá, então todos estão no lugar certo e na hora certa. Todos estão no local certo e na hora errada. Na hora errada? Como assim? Porque eu digo... Eu falo hora errada, porque a ideia principal do povo lá de cima é que vocês cortem, né? Esse ciclo que vocês passam. Por isso que eu falo hora errada, né? Que não é para vocês estar quietos, é para vocês terem evoluído, ir mais lá para frente, né? Por isso que é hora errada. Tá bom. Sair desse processo, né? Encarnatório, né? O karma probatório. Tá, mas assim, no que eu disse certo na hora certa... Dessa consciência. Dessa, né? Isso. Sim. Agora, a gente ouve dizer que o livre-arbítrio, ele existe antes do espírito encarnar. Então existe uma reuniãozinha, olha... Quem que inventou esse livre-arbítrio? Vai ser... Não, quem que inventou essa palavra? Essa palavra veio da onde? E agora? Agora o senhor apertou sem abraçar. Porque eu não vou saber responder. Eu preciso ter a humildade de reconhecer isso. Está nos livros dos livros. Já sei. O senhor diz a Bíblia. Quem inventou então foi um espírito que narrou a Bíblia. Como é que surgiu a Bíblia? Foi por inspiração de espírito evoluído. Imagina como espera. Você espera o que como resposta? Você não sabe como surgiu a Bíblia, meu filho? Ué, não, eu sei as histórias. Tem vários capítulos da Bíblia, né? Tem vários livros. Tem. E como é que surgiu esses livros? Foram escritos através da mediunidade das pessoas. Não foi? Olha, se você falar isso para qualquer padre, ele vai excomungar você, vai você fazer rezar. Ô menino danado, não é isso não. A Bíblia significa tá lá para trás, tá? Na simbologia, tá? Bíblia, os livros. Tá? Cada livro, presta bem atenção, a menina não sabe disso, ela vai aprender também. Vamos ver. Cada livro é a representação de uma região, do que se acontecia na região.
Cada livro. Por essa razão que cada livro concebe Deus de uma forma diferente. Então o nome, por exemplo, Reis, Samuel, era a pessoa que escreveu uma situação que ali estava implantado. Na aldeia, vamos dizer, na aldeia. Tá. Só que a língua era uma coisa que não era a língua de hoje. Claro, aramaico. Era aramaico, mas antes tem uma outra, mas vou botar aramaico. Tá. Agora imagine, a pessoa compilou aquele monte de livros falando de Deus e do que se achava da concepção de Deus. Claro. O outro ali fazia aquele monte de livros e assim sucessivamente surgiu o Velho Testamento. Tá. Esses livros foram juntados, transferidos para o grego, e numa época, meu filho, que não tinha papel e nem caneta. Então você imagina a bagunça que foi feita nisso. Deve ter sido difícil. A própria história do Novo Testamento, a própria história de Cristo, nós Exus sabemos, nós Exus tronados na vibração de Oxalá, sabemos que foi a grande história que também deturpada pela humanidade. Nossa. Porque imagine, quando Jesus Cristo começou a fazer as obras na terra, depois de não sei quanto tempo que surgiu o Novo Testamento. Olha como se perde. Nesse tempo se perdeu muita coisa. Sim. O livre-arbítrio você pode procurar, está dentro da Bíblia.